Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Nesse momento, então, nós iniciamos mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras, trazendo sempre a importância de raciocinar à luz das Escrituras. O irmão Paulo diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. A palavra do nosso Deus tem razão, e ela é a verdade, e você deve crer nela. Não vamos ficar lutando contra o conhecimento de Deus. O conhecimento que nós temos que ter é o conhecimento de Deus. E não é o objetivo nosso criticar a sua igreja, a sua fé. Nós estamos aqui apenas para mostrar o que as Escrituras, a Bíblia, ensina. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz as Escrituras, nós não podemos ser culpados ou criticados por isso. O objetivo dessa série, meu amigo, minha amiga, é despertar pessoas para a verdade que liberta. Conforme João 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem algo que é importante, que está escrito em João 8, verso 44, que são as palavras do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus deixa claro que conhecer a verdade só não é tão importante, mas firmar na verdade é importante. Jesus traz um exemplo que Satanás conheceu a verdade, mas não firmou nela e tornou-se adversário de Deus. Vamos firmar na verdade. Meu amigo, minha amiga, se você descobrisse que sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes as palavras e ensinamentos de Deus, contraria aquilo que Deus deu como orientação a nós por meio de Jesus, por meio dos profetas, contrariam sim as palavras de Jesus e as palavras dos apóstolos, qual seria a sua reação? Qual? Mesmo tendo certeza que muitos ensinamentos da sua igreja e de seu líder são contrários às Escrituras, você sente ainda confortável em permanecer assim? Deus espera de você uma mudança, Deus te chama para uma mudança. Você tem que mudar a sua forma de ser, de pensar e agir de acordo com a palavra do nosso Deus. A menos que você ache que não precise dar total atenção às Escrituras. A menos que seja isso. Eu espero que não seja esse o seu pensamento. Espero que você tenha, de fato, as Escrituras acima de toda a autoridade humana. E lembrando bem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas hoje, meu amigo, minha amiga, você conhece. O irmão Paulo, quando pregou a um povo que estava envolvido em total idolatria, ele disse: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Atos 17, verso 30. Que Deus te abençoe, meu amigo, que te dê força para tomar uma decisão. Vamos ouvir o resumo do programa número 21. Trindade X, nome de Jesus, foi o nosso programa 21º. Iniciamos com Filipenses, capítulo 2, dos versos 9 a 11, que diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente a Jesus. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em seguida, apresentamos uma pesquisa em https://ministériofiel.com.br/artigos/ no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela traz uma pergunta: por que escrever sobre comunhão com a Trindade? Pode um tema desses ter algum valor prático para a vida cristã hoje? Mostramos que o sinal da cruz é a invocação da Trindade. Passamos a considerar as Escrituras na busca da prática da invocação da Trindade por parte dos nossos irmãos que deixam seus registros nas Escrituras.
Deixamos claro que nem os batismos realizados por nossos irmãos foi em nome da Trindade. Mostramos por meio de documentos vindo da própria Igreja Católica a prova de que Mateus 28:19 é um acréscimo das Escrituras. Apresentamos a declaração do Papa Francisco afirmando que o batismo na Trindade une a todos evangélicos e católicos. Deixamos claro que nossos irmãos não tinham a prática de invocar a Trindade. Notamos por meio do registro das Escrituras que eles invocavam o nome de Jesus, tornando cada vez mais notório a posição que Jesus recebeu quando Deus lhe deu toda a autoridade e poder. Mostramos que, para a salvação, é indispensável a invocação do nome de Jesus. Apresentamos Atos, capítulo 4, verso 10 ao 12, que só existe salvação em nome de Jesus e não existe outro nome pelo qual podemos ser salvos. Mostramos também que os nossos irmãos foram perseguidos e mortos por invocar o nome de Jesus. E mesmo assim, expuseram suas vidas pelo nome de Jesus. Provamos, os discípulos batizaram em nome de Jesus e não em nome de uma trindade. A salvação é em nome de Jesus e não em nome da Trindade. As advertências, admoestações e repreensões foram em nome de Jesus e não em nome da Trindade. As orações foram feitas em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Milagres foram feitos em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Até atos de caridade foram feitos em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Reuniões espirituais e pregações foram realizados em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Até mesmo o Espírito de Deus seria enviado em nome de Jesus e não em nome de uma Trindade. Assim, deixamos claro que crer ou não na Trindade não é um detalhe. Ficou claro o quanto é grave a crença nessa doutrina pagã. Se você não ouviu esse estudo, solicite o áudio, nós encaminharemos a você. Nosso tema hoje, a importância da invocação do nome de Jesus para a salvação. Você que teve a oportunidade de ouvir o programa passado, esse tema que nós apresentamos no programa número 21, já consegue entender que, de fato, é importante a invocação do nome de Jesus para a salvação. Nós estamos trazendo esse tema para aprofundarmos um pouco mais, para que você tenha uma compreensão bastante clara a respeito do quão importante é invocar o nome de Jesus para a salvação. Iniciamos esse tema com Atos 2, verso 21 e Tiago 2, verso 7. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Tiago 2, 7. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando é que acontece a salvação? Segundo o texto que nós estamos lendo, quando o nome de Jesus é invocado. E o irmão Tiago diz, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Sobre vós foi invocado. Quando é que o nome é invocado sobre nós? Muitas vezes os crentes hoje, que não querem ser batizados em nome de Jesus, que recusam ser batizados em nome de Jesus, que recusam invocar o nome de Jesus na hora do batismo, sobre eles é invocado sim o nome de Jesus. Quando? Quando é para repreender uma enfermidade. Quando se faz uma campanha. Quando se ora expulsando demônios. Aí o nome de Jesus é invocado. Mas na hora mais importante, o nome de Jesus não é invocado. Você que crê na doutrina da Trindade não pode ler esse versículo como nós estamos lendo. Você tem que ler assim. Porventura não blasfemam eles os bons nomes que sobre vós foi invocado? Tem um texto em Marcos, capítulo 16,
que é bastante interessante, que eu gostaria de ler aqui, cooperador Giliard, desse texto, que eu acho de fundamental importância ler nesse momento. Marcos 16, verso 15, Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, verso 15 e 16. Jesus ensinou os nossos irmãos e orientou e deu um mandamento a eles para pregar a toda criatura o evangelho. E Jesus diz que quem crer no quê? Tem crente que diz, cooperador, crer em Jesus, se você crer em Jesus. O texto aqui não diz crer em Jesus, não que nós não temos que crer em Jesus. Mas o texto aqui está dizendo, quem crer no evangelho que está sendo pregado e for batizado, será salvo. Amém. Olha, é importante, não é, cooperador, crer no evangelho e ser batizado para a salvação. É uma condicionante a crença no evangelho e ser batizado se você quer ser salvo. Então é qualquer evangelho, é qualquer batismo que salva, cooperador, ou o evangelho bíblico e o batismo bíblico. Aquele que Jesus ensinou, o evangelho bíblico. Você, meu amigo, crê no evangelho bíblico? Você crê no batismo bíblico? Você crê em Jesus como diz as Escrituras? Ou crê como diz o seu líder religioso? Crer no evangelho e ser batizado são indispensáveis à salvação. Porém, poucos têm dado importância a isso, ignorando ou não preocupando em analisar se o evangelho e o batismo abraçado por eles têm a aprovação das Escrituras. É algo sério, muitas pessoas estão brincando. Essa ignorância é percebida quando fazemos, cooperador Giliard, ouvintes, as seguintes perguntas: o que é a salvação? Do que somos salvos? As pessoas respondem para nós muito longe da resposta correta, muito longe, muito longe. O que é a salvação? O que as pessoas entendem por salvação muitas vezes, cooperador Giliard? É ser salvo da destruição da terra, né? Que Deus vai destruir a terra, então as pessoas vão ser salvas dessa destruição. Percebeu, ouvintes? É isso. Ser salvo da destruição da terra. Se você estiver vivo, não é, cooperador? Se estiver morto, verdade. Se morrer, ser salvo de ir para o inferno. Exatamente. E ser salvo sempre para eles está ligado em ser levado para o céu. E do que somos salvos? Nós somos salvos de ir para o inferno. Nós somos salvos de sermos destruídos com a terra. Esse mundo vai passar e Deus vai pôr fogo no mundo. Esse é o evangelho que as pessoas pregam. O evangelho que Jesus pregou é um evangelho que envolve a salvação. A igreja de Deus, eu digo para você, meu amigo, prega a salvação mesmo. Ela prega a salvação do mundo. Ela prega a salvação bíblica do jeito que os profetas anunciaram, do jeito que o nosso Senhor Jesus anunciou e da forma como os nossos irmãos acreditavam e acreditaram. Os nossos irmãos constantemente diziam que criam em Jesus, que Ele de fato é o Salvador do mundo. Infelizmente, a maioria das vezes, as respostas estão longe da verdade apresentada nas Escrituras. Meu amigo, minha amiga, se esse assunto não fosse tão importante, nós não traríamos aqui. Precisamos entender que Jesus nasceu para nos salvar. E nesse sentido, a nossa resposta deve estar de acordo com o testemunho das Escrituras. Ouça o que o anjo de Deus disse ao irmão José, esposo de Maria, quando ele planejava deixá-la ao saber que ela estava grávida. E projetando ele, José, isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, José, receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 20 e 21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Do que Jesus salva, meu amigo?
Jesus salva dos seus pecados. Mas, infelizmente, Satanás conseguiu algo. Satanás tirou a ferramenta mais importante do Evangelho, que é a lei que mostra o pecado. Satanás diz, Jesus aboliu a lei. E os crentes dizem, amém. Jesus disse que não veio abolir, mas Satanás diz que sim. E a palavra de Deus, trazida pelos nossos irmãos, diz que onde não há lei, está morto o pecado. E o pecado não é sentido pelas pessoas se não houver uma lei que diz, não faça isso, não faça aquilo. Então os crentes não sabem hoje o que é pecado. Pergunta para alguns crentes, o que é pecado? Pecado é beber, pecado é fumar, pecado é isso, pecado é aquilo. Mas nunca eles vão dizer, pecado é a transgressão da lei, que é assim que está escrito. Percebeu que Satanás vai tirando de você a possibilidade de se identificar como um pecador, de se arrepender verdadeiramente. Nós temos que os nossos irmãos se arrependeram e foram batizados. Se arrependeram e foram batizados. Arrepender do quê? Se você não sabe nem o que é pecado. É muito grave isso. Jesus salva o seu povo dos seus pecados. O profeta João Batista tinha a missão de anunciar em Jesus a salvação por meio da remissão dos pecados. Lucas 1, verso 67 até o verso 77. Vamos ler em nome de Jesus. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, Bendito, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, João o Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Falando de Jesus, que é descendente de Davi, Deus cumpriu, sim, a santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. É isso. João Batista veio para dar ao povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Não há salvação se não houver a remissão dos pecados. E não há remissão de pecados se não acontecer a invocação do nome de Jesus na hora do batismo. Percebeu? Então Satanás tem conseguido tirar dos crentes. Os crentes dizem, Jesus, 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 Jesus. É aquele fervor por Jesus. Mas na hora que a gente diz, como você foi batizado? Ele diz, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amigo, quem foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi batizado em nome de ninguém. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, foi batizado em nome de ninguém. Recebeu a remissão dos pecados? Não. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João Batista veio para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. O irmão Lucas registra nesse sentido as palavras do nosso Senhor Jesus. Jesus disse, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Lucas 24, verso 46 ao 48. Nossos irmãos testemunharam o arrependimento e a remissão dos pecados por meio da invocação do nome do nosso Senhor Jesus. O irmão Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, em Romanos 10 e 13, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você percebeu, meu amigo? Quer ser salvo? Invoque o nome de Jesus. Por que você invoca o nome de Jesus para tantas outras coisas, mas na hora do batismo não invoca o nome de Jesus? Eu pergunto,
Quem está tendo maior autoridade na sua vida? A palavra de Deus, a palavra do Senhor nosso Deus trazida por boca do nosso Senhor Jesus, dos santos apóstolos, ou a autoridade do seu pastor? Ah, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, mas não quero ser batizado em nome de Jesus. Por quê? Por quê? Vamos ouvir o que está escrito em Atos 22, verso 14 ao 16, palavras do irmão Ananias, dirigida ao irmão Paulo, quando o irmão Paulo se converteu. Vamos ouvir. O Deus de nossos pais de antemão te designou, para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens, do que tem visto e ouvido. E agora, por que te detens? Hein, Paulo? Por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, o irmão Paulo, quando teve o encontro com o nosso Senhor Jesus, foi encaminhado ao irmão Ananias. Ananias disse para ele tudo a respeito da palavra do nosso Deus e disse que Deus tinha designado ele para conhecer a vontade dele e ouvir da boca de Jesus tudo e ser sua testemunha. E aí, em determinado momento, o irmão Ananias diz: e agora, por que te detens? Quer dizer, não demora. Por que você está demorando? Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Você, meu amigo, que conheceu já, ou que tem uma experiência, já sabe um pouco o que Deus quer de você. Por que você não é batizado em nome de Jesus? Por que está demorando? Você que já tem convicção, por que te detens? Levanta-te, lava-te, batiza-te, lava teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Os seus pecados são retirados. Você é livre dos seus pecados quando você invoca o nome do Senhor Jesus. Quando nós não invocamos o nome do Senhor Jesus, nós não temos os nossos pecados perdoados. É verdade isso. Nosso irmão Paulo registrou na carta aos Romanos, Romanos 6, verso 23, que o salário do pecado é o quê, cooperador Giliardi? A morte. E aí, meu amigo, você quer o salário do pecado? Ah, não, eu já creio em Jesus. Creio em Jesus, mas invocou o nome de Jesus para os seus pecados ser lavados? Não, né? Mas quando é para uma enfermidade, você invoca o nome de Jesus. Hã? Quando é para expulsar um demônio, você invoca o nome de Jesus. Levanta-te, batiza, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. O irmão Paulo não recusou isso não, ele foi batizado em nome de Jesus. Você percebe? O irmão Paulo foi batizado em nome de Jesus. Os nossos irmãos foram batizados em nome de Jesus. Eles invocavam o nome de Jesus para perdão dos seus pecados e para receber a salvação. Dará à luz um filho, chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O povo de Jesus tem os seus pecados perdoados por meio do nome dele. Ouça as palavras do irmão Paulo a respeito do nosso Salvador. Atos 13, verso 22 ao 26 e o verso 38. E, quando Paulo estava se referindo a Saul, quando Saul foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, ou seja, de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Homens irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Seja-vos, pois, notório, homens irmãos, que por este, se vos anuncia a remissão dos pecados.
Louvado seja o Senhor nosso Deus. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador. João antes veio pregando a todo o povo o batismo do arrependimento. João pregava o batismo do arrependimento. E as palavras do irmão Paulo seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nesse sentido, diante do rei Agripa, o irmão Paulo fez sua defesa contando como se deu sua conversão e testemunhando a remissão dos pecados por meio da invocação do nome do Senhor Jesus. Vamos ler. Atos 26, dos versos 14 ao 18. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te de pé sobre teus pés, fique de pé, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Envia para quê? Para lhe abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados. Recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Satanás quer que você continue cego, quer que você continue em trevas, quer que você não se converta à luz. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quer que você continue sobre o poder de Satanás e que você não receba a remissão de pecados e não tenha herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Esse é o desejo de Satanás. Falando assim, nós temos a carta aos Hebreus no capítulo 2, verso 14 ao 17. Satanás quer que você fique ainda nessa servidão, sujeito ainda à morte, e que você não seja resgatado da morte. Olha o que escreveu o escritor da carta aos Hebreus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, aniquilar o diabo. O diabo tinha o império da morte e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus tem poder de livrar da morte os que estão presos por Satanás. Como? Pela invocação do nome dele. Agora, se você acha que a invocação do nome de Jesus não é tão importante, você ainda continua, meu amigo, debaixo da servidão de Satanás. A morte ainda tem domínio sobre você. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O verso 16 diz assim: porque na verdade Deus não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Tomou um da descendência de Abraão, que é Jesus. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Jesus é o nosso fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2, verso 14 ao 17. Se você não tiver, meu amigo, os seus pecados expiados por Jesus, o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o mundo todo, foi suficiente, mas é necessário a invocação do nome de Jesus para receber essa bênção. E muitos crentes não têm invocado o nome de Jesus, invocam o nome de Jesus para tudo, menos para sair da servidão da morte, para se livrar do pecado. O salário do pecado é a morte. Eu não estou te assustando, eu estou raciocinando a base das Escrituras. Satanás, ele não quer que você tenha os seus olhos abertos. Ele não quer. O irmão Paulo foi uma testemunha para abrir os olhos das pessoas e converter as pessoas das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que as pessoas recebam a remissão dos seus pecados por meio da invocação do nome de Jesus. Jesus livra todos os que com medo da morte estão por toda a vida sujeitos à servidão.
por meio da invocação do nome dele, para expiar os pecados do povo. Ele é o nosso fiel sumo sacerdote. Mas você, meu amigo, minha amiga, não tem aceitado. Você acha que simplesmente o fato de levantar as suas mãos em uma igreja, dizer que você aceitou Jesus é suficiente. Não é suficiente, meu amigo. Ouça as palavras do irmão Pedro. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? O que é que nós faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependam-se, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 36 ao 38. Eles entenderam a mensagem, acreditaram em Jesus. E agora perguntaram: o que faremos, o que faremos? E o nosso irmão Pedro e os demais apóstolos disseram: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Notou, meu amigo, minha amiga? Você precisa ser batizado em nome de Jesus. Em Atos 10, verso 42 ao 43, está escrito: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus mandou pregar ao povo e testificar que ele por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Falando de Jesus, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Você notou? Recebe o perdão dos pecados pelo nome de Jesus. Percebeu, meu amigo? Ouça as palavras do anjo a José. Mateus 1, verso 21. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ouça as palavras do irmão João. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, olha só, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes ao Pai, o Pai. 1 João, capítulo 2, verso 12 e 13. Escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Escrevo-vos, porque venceste o maligno. Quando é que nós vencemos o maligno? Quando nós invocamos o nome de Jesus no batismo, nós saímos das garras de Satanás. Nós não estamos mais sujeitos à servidão à morte. A morte não tem mais domínio sobre o crente. O crente tem sua ressurreição garantida, tem sua salvação garantida. Satanás foi vencido. Notou? Agora você fica: glória a Deus, aleluia, Jesus maravilhoso, oh Pai Santo, faz uma confusão maluca. Chega na hora do batismo em nome de ninguém. Eu acho interessante aqui repetir as palavras do nosso Senhor Jesus ao irmão Paulo, pois assim encontraremos mais sentido que de fato o inimigo é vencido quando o nome de Jesus é invocado para a remissão dos pecados. Vamos ler Atos 26, verso 18. Para lhes abrirem os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Notou que o raciocínio que nós trouxemos é um raciocínio correto? Eu vou repetir aqui as palavras do irmão Ananias ao irmão Paulo, registrada em Atos 22, verso 14 ao 16. O irmão Ananias disse ao irmão Paulo: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te
e batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Invocando o nome do Senhor. Nosso Senhor afirma que o diabo é homicida. João 8, verso 44, Jesus pregando para os seus conterrâneos, eles procuravam matar Jesus, e Jesus disse a eles: vocês têm por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Percebeu? Satanás é quem mata o homem desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele, Satanás, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Palavras do nosso Senhor Jesus, afirmando que Satanás é homicida desde o princípio. Satanás mata os homens, Satanás lança os homens na sepultura sem esperança de vida, sem esperança de salvação. E Jesus veio para nos dar a salvação. A salvação é garantida a nós por meio do sacrifício de Jesus e a invocação do nome dele. Mas Satanás tem feito com que milhares e milhares de crentes morra sem a esperança da salvação, porque não teve os seus pecados perdoados. Como bem escreveu o irmão Paulo, porque o salário do pecado é a morte. Viu, meu amigo? O salário do pecado é a morte. Você vai morrer sem a remissão dos seus pecados. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. Mateus 1, verso 21. Dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvará o seu povo dos seus pecados. O irmão Paulo identifica o evangelho como o poder de Deus. Ouça o que ele disse. Porque não me envergonho do evangelho, a boa notícia de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. No evangelho é apresentado Jesus como Salvador. No evangelho é apresentada a salvação por meio da invocação do nome de Jesus. Nele se descobre. Por isso Jesus disse em Marcos 16, verso 14 e 16. Finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Jesus tinha sido visto já ressuscitado, e eles não acreditaram. E Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Salvo do quê, meu amigo? Dos pecados. Eu acredito que está claro a você que a salvação não é garantida só pelo fato de dizer que cremos em Jesus. Milhões de crentes dizem crer em Jesus, porém recusam serem batizados em nome de Jesus. Não é estranho isso? Ouça com atenção, o irmão João fez a seguinte afirmativa, ouça com atenção. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não, de maneira nenhuma, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, verso 17 e 18. Ah, não, eu creio sim no nome de Jesus. Ah, você crê para expulsar demônio, você crê no nome de Jesus para repreender a enfermidade, você crê no nome de Jesus para uma campanha de libertação, você crê no nome de Jesus sim. Mas na hora que chega no batismo, você não crê no nome de Jesus. Isso é sério? Porque tudo é feito em nome de Jesus, mas o batismo não. Ah, é por causa da doutrina da Trindade. Ah, é. E quantos irmãos foram batizados em nome da Trindade? Quantos? Não tem nenhum irmão batizado em nome da Trindade. Nas Escrituras não tem. Agora, milhões e milhões de crentes são batizados em nome de ninguém. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Não, nós cremos na salvação do mundo.
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós oramos constantemente, venha o teu reino. Nós esperamos Jesus como o verdadeiro governante que levará esse mundo de volta ao Éden. E o texto diz, quem crê nele não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê na invocação do nome de Jesus, quem não crê no sacrifício de Jesus, quem não crê em Jesus, como diz as Escrituras, já está condenado. Não é Deus que te condena, meu amigo. Você foi condenado por Adão. Adão te condenou à morte. Deus deu-nos a salvação por meio de Jesus e por meio da invocação do nome de Jesus. Quando você invoca o nome de Jesus, você sai da condenação que Adão te trouxe, que é a morte. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Agora, Satanás sabe disso. E a perdição é não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Porquanto, a condenação é não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O irmão Pedro acreditava e ensinava a importância da invocação do nome de Jesus para a salvação. Ouça as palavras do irmão Pedro. Seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Jesus foi posto por cabeça de esquina e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, dos versos 10 ao 12. Desde os dias de Jesus, ele já é a pedra rejeitada pelos edificadores. Isso é, as lideranças religiosas nos dias de Jesus já rejeitavam Jesus. Isso não é algo natural, isso é algo que envolve a questão espiritual. Satanás sabe que há poder na invocação do nome de Jesus, que o nome de Jesus tem poder para libertar, para dar cura, para fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Então, Satanás faz com que Jesus seja rejeitado pelas lideranças religiosas. As lideranças religiosas em nossos dias querem muito o nome de Jesus para ganhar dinheiro, expulsando demônios, fazendo milagres. Isso eles querem, mas para o batismo e a invocação do nome de Jesus não querem. E Jesus é a pedra rejeitada pelos edificadores. Mas o irmão Pedro deixa bem claro, não há nenhum outro nome debaixo dos céus, aqui debaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos. Não há. Como está registrado em Atos 10, 42 e 43, Jesus mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E de Jesus dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Nesse sentido, João escreveu, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estes sinais, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido de Deus, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, verso 30 e 31. Ainda temos da parte do irmão João as seguintes afirmativas. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos serão perdoados os pecados. São perdoados como? Pelo seu nome. 1 João, capítulo 2, verso 12. Em 1 João 5, verso 11 ao 13, nós temos um testemunho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Satanás trouxe morte eterna. Os homens estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Mas Deus nos deu a vida eterna. E Satanás sabe. E esta vida está em seu Filho. Satanás sabe que a vida está em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus.
Nós recebemos a vida que está em Cristo por meio da invocação do nome de Jesus. Milhares de pessoas levantam as mãos a cada dia dizendo que estão aceitando a Jesus, porém, aceitar Jesus vai além de levantar as mãos. O irmão João escreveu nesse sentido, nos ajudando a entender. Mas a todos quantos o receberam, olha só, todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, verso 12 e verso 13. Eu aceitei Jesus, eu levantei as mãos, sim, recebeu Jesus desse jeito. Não é assim que recebe Jesus. Você recebe Jesus pelo batismo. Olha, todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é feito filho de Deus quando você invoca o nome de Jesus, quando você crê no nome de Jesus. E aí você nasce não do sangue, nem da vontade da carne, mas você se torna uma nova criatura por vontade de Deus, por meio de Deus. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando você nasce de novo, quando você é sepultado na sepultura, o velho homem, você levanta um novo homem, quando há a invocação do nome de Jesus. Nesse sentido, Gálatas 3, versos 26 ao 27, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Viu o que é receber Jesus? Revestir de Cristo é quando você é batizado em Cristo, você é batizado em nome de Jesus Cristo. E nesse sentido também, o irmão Paulo escreveu: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses capítulo 3, dos versos 9 a 11. Vestimos do novo, despimos do velho. Você sai de Adão, você está no novo homem em Jesus. Quando você é batizado, você reveste de Cristo. Você se livra do homem que está debaixo de condenação, do velho homem Adão. Você se livra da condenação que foi imposta a Adão. Percebeu? Escrevendo aos irmãos em Roma, o irmão Paulo deixa claro que o novo nascimento acontece quando somos batizados em nome de Jesus. Ele diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6, verso 3 ao 6. Com o crente acontece a mesma coisa. O crente morre, é sepultado e é ressuscitado. Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nós, por meio do batismo, no nome de Jesus, morremos para o pecado, temos o arrependimento e vamos ser sepultados nas águas e ressuscitamos uma nova criatura, não mais debaixo de condenação. Tornamos uma nova criatura, revestimos do novo homem, deixamos a natureza adâmica. Ouça a importância do batismo em nome de Jesus. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Olha só, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra.
e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, verso 37 ao 42. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Salvai-vos desta geração perversa. O único jeito de sairmos dessa perdição e dessa geração perversa é por meio da invocação do nome de Jesus. E agregaram-se quase 3.000 almas. Então você percebe que por meio do batismo, em nome de Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados, saímos de uma geração perdida, recebemos o dom do Espírito Santo e saímos da perdição e passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Foram agregados ao corpo de Cristo. Você não é agregado a uma igreja física, a 4 paredes, não. Você é agregado ao corpo de Cristo. Você se reveste de Cristo. Você está em Cristo. Você tem vida porque você está em Cristo. Satanás sabe disso? Olha, meu amigo, é sério o que nós vamos falar, mas eu preciso falar. Assim como o batismo em nome de Jesus nos liga ao corpo de Cristo, à igreja de Deus, é isso? Nos liga ao corpo de Cristo, à igreja de Deus. Também o batismo em nome da Trindade identifica quem pertence à igreja católica. A igreja católica usa o batismo em nome da Trindade como um sinal que identifica quem pertence à igreja romana. No livreto que promove o ecumenismo, por nome Há um Só Rebanho, esse livreto é vendido nas edições paulinas, né? Ele deixa claro que qualquer pessoa que queira se tornar católico não precisa ser rebatizado se já foi na fórmula da igreja mãe. É isso que o livreto fala, na fórmula da igreja mãe. Então ele diz, o livreto apresenta que as outras igrejas que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são filhas da igreja católica. E o livreto ainda diz, casamentos já estão ocorrendo na igreja católica, sem a necessidade de primeira comunhão ou qualquer formalidade, bastando a apresentação do certificado de batismo das igrejas que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele traz uma relação, esse livro, de igrejas que tem um batismo que a igreja católica considera verdadeiro ou válido. Ouça o que apresenta o livro Haverá um Só Rebanho na página 251 e 252. Diversas igrejas batizam, sem dúvida, validamente. Por esta razão, um cristão batizado numa delas não pode ser rebatizado, nem sequer sob condição. Consequentemente, as certidões de batismos delas valem para nós, como se fossem certidões da Igreja Católica. São elas igrejas orientais, episcopais do Brasil, luteranas, metodistas, presbiterianas, congregacionais, batistas e adventistas. Haverá um Só Rebanho, página 251 a 252, edições Loyola de 1989. Percebeu, meu amigo? Eu não vou me unir à igreja, o sinal da besta, não sei o quê. Meu amigo, é sério, o batismo te une à igreja romana. Tem um outro livro que apresenta uma lista maior de igrejas. É só apresentar o certificado, se eu quiser sair da igreja de Deus, hoje for para a igreja católica, eu apresento um certificado lá, eles vão pedir meu certificado. Quando eu apresento o certificado, eles dizem, não, você não. Eu tenho que ser batizado de novo. Mas um assembleiano, Deus, da Igreja de Deus é Amor, da congregação cristã, apresenta o certificado, isso aqui batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acredita na Trindade, esse não precisa ser batizado, não. Percebeu? Satanás não quer que você seja ligado ao corpo de Cristo. E é só no corpo de Cristo que você tem vida. Satanás sabe disso. Ele quer tirar de você algo mais. Ouça ainda o afirmativo do Catecismo Católico na página 353, no inciso 1271. Ouça o que diz. O batismo constitui o fundamento da comunhão. Olha só. Comunhão entre todos os cristãos. Também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados, acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo e, por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e, merecidamente, reconhecidos pelos filhos.
filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. O Catecismo Católico, página 353, inciso 1271. Olha só, pastor. Estão em comunhão. Pode ser incompleta, mas estão em comunhão. Filhos da Igreja Católica. Não é eu que estou dizendo. Então, quando uma pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é filho da Igreja Católica. É irmão separado. Ainda não está em comunhão plena, mas é irmão. Ouça ainda a orientação da Igreja Católica de como deve ser o batismo. É o Catecismo Católico, na página 354, no inciso 1278. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebeu? Meu amigo, Satanás quer que você esteja ligado a uma igreja. Uma igreja parede. Não a igreja corpo de Cristo, uma igreja organismo, mas uma igreja organização de homens. Satanás sabe que ali não há salvação. Não é eu que estou falando isso. Só há salvação se estivermos em Cristo. Vamos ler regras sobre o ecumenismo. No manual que contém todas as regras sobre o ecumenismo e na encíclica Unitatis Redintegratio, o Papa confirma que o batismo da Igreja Adventista e de outras igrejas protestantes que batizam em nome da Trindade são válidos ecumenicamente falando e que não precisam ser rebatizadas as pessoas que vierem a se tornar católicas um dia. Diretório para a aplicação dos princípios e normas sobre ecumenismo, página 196, edição de 1994. Quer sair da Adventista e ir para a Católica? Pode, né, pastor Lucas? Pode, tranquilo. Mas sair da Igreja de Deus para a Católica tem que ser batizado. Confira o que diz um livreto da Igreja Católica escrito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o que é ecumenismo, página 14 e 15. A base da unidade dos cristãos é o batismo. Você sabia que a nossa igreja reconhece como válido o batismo de muitas igrejas? Se realizarem o rito corretamente, não é possível fazer uma lista de todas as igrejas em que consideramos, ou não, válido o batismo. Mas, em geral, há 3 exigências para o reconhecimento do batismo. Quais são essas 3 exigências? Que seja feito com água, que a igreja que batiza manifeste a fé na Trindade e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que haja honesta intenção de inserir o batizado na igreja de Cristo. Percebeu, ouvinte? Você quer ser ligado à igreja de quem? De Deus ou à igreja romana? Já mostramos para você a origem do texto de Mateus 28:19 no programa passado. Trouxemos para você uma Bíblia de versão católica, provando que Mateus 28:19 não era conhecido nos dias dos apóstolos. Vamos ainda ler esse comentário de Mateus 28:19. No comentário que essa Bíblia traz uma explicação no item C, referente ao versículo 19, que está escrito lá, né? Batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a explicação que essa Bíblia católica traz. É possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde, olha só, é enfático, né? Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batismo às 3 pessoas da Trindade. E ainda afirma que quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, então eles afirmam que houve variações. A realidade profunda permanece a mesma. Eu pergunto a você, ouvinte, permanece a mesma? Vamos trazer ainda o comentário da Bíblia de Jerusalém,
o comentário no Atos 1, verso 5. Olha o que diz o comentário. Você vai abrir a Bíblia de Jerusalém, em Atos 1, verso 5, vai ter uma letrinha no verso 5 e você vai ler o comentário. Olha o comentário que diz. A seguir, segundo o mandato de Cristo, os apóstolos continuarão a administrar o batismo com água, como rito de iniciação ao reino messiânico, mas conferindo-o em nome de Jesus. É uma Bíblia católica dizendo que os nossos irmãos batizavam em nome de Jesus. No comentário de Atos 2, verso 38, lembra que fala para batizar em nome de Jesus? Ouça o que diz a Bíblia de Jerusalém no comentário. O batismo é dado em nome de Jesus Cristo. E ele traz as referências. Atos 2, versículo 21, e é recebido invocando o nome do Senhor Jesus. Atos 3, versículo 16. Atos, capítulo 8, versículo 16. Atos, capítulo 10, versículo 48. 19, versículo 5. Capítulo 22, versículo 16. 1 Coríntios 1, versículo 13 e 15. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, Gálatas capítulo 3, versículo 27, Romanos capítulo 6, versículo 3 e Tiago capítulo 2, versículo 7. É uma Bíblia católica, meu amigo. É uma Bíblia católica. Você quer estar ligado a quem? Ao corpo de Cristo ou à igreja? O livro Antiguidade Cristã, impresso pela editora Vozes, na página 90, a 93, páginas 143 a 145, diz: a ordem do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo saiu da pena de Tertuliano no ano 197. E aí, meu amigo, é um livro da Igreja Católica. Eu pergunto a você, meu amigo, quantos discípulos estavam com Jesus quando supostamente ele deu a ordem em Mateus 28, 19? Mateus 28, 16 diz: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Os 11 estavam lá. No dia de Pentecoste aconteceu o batismo de quase 3.000 pessoas. E os apóstolos estavam todos ali. Os que ouviram a pregação do irmão Pedro perguntaram a ele e aos demais apóstolos. E receberam a seguinte resposta. Atos 2, versos 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais. Repito eu. A Pedro e aos demais apóstolos, então estavam todos ali. Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Meu amigo, os 11 estavam lá em Mateus 28, 19. Os 11 estavam aqui de novo e eles contrariaram a vontade de Jesus. Aí eu me lembro, o cooperador Giliard de ouvintes, estava estudando com uma pessoa e eu dizia para ela assim: eu te mostro batismos em nome de Jesus, muitos batismos, e citei uma quantidade. Eu não lembro se eu falei para ele que mostrava 30 provas, parece que era alguma coisa assim. Ele disse para mim, então é 31, porque ele considerou que o Mateus 28, 19 também era em nome de Jesus. É uma pessoa inteligente, porque eu tenho tantas citações em nome de Jesus e tem uma ordem, uma suposta ordem lá, e eu digo que aquela ordem era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que os irmãos não fizeram? Os apóstolos foram levados ao Monte das Oliveiras após a ressurreição do Mestre, receberam a instrução dele, e entre essas a do batismo. Poucos dias depois eles receberam o revestimento do Espírito Santo, cheios do poder, começaram a pregar e a batizar, e aí fizeram o batismo em nome de Jesus. Erraram? De modo nenhum. Estavam guiados pelo Espírito Santo. Você se atreveria em dizer que o Espírito Santo os guiou no erro? E eu quero dizer a você, os que recusam o batismo em nome de Jesus rejeitam o Espírito que operou nos nossos irmãos. Vamos trazer aqui ainda o guia ecumênico da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que dá pista acerca do reconhecimento de quais igrejas protestantes e de outras confissões religiosas no Brasil utilizam os elementos capazes de tornar válido o batismo. Lembra bem, o batismo para remissão de pecado é em nome de Jesus, mas o batismo para fazer parte da Igreja Católica é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você pertence a quem? A Igreja de Deus, Corpo de Cristo, ou a Igreja Romana? Vamos ler. No batismo da maioria das igrejas protestantes estão presentes os 4 elementos. Por isso são válidos.
Tanto que não se rebatiza o protestante que pede ingresso na Igreja Católica, exceto quando há dúvidas em relação a um dos elementos. Quando, então, se batizada sob a condição, ou quando se sabe de antemão que um deles era defeituoso. Caso das igrejas protestantes que batizam em nome do Senhor Jesus. Entrando na Igreja Católica, esses fiéis devem ser batizados. É isso. Se não seguiu a cartilha, vai ter que ser rebatizado, pastor. E aí, meu amigo? Eu já fui batizado, mas eu não quero ser batizado de novo. Tá, há um batismo verdadeiro. Agora, se você foi batizado no batismo da Igreja Católica, a Igreja Mãe, você tem que ser batizado na forma correta, meu amigo. Eu costumo dizer, cooperador Giliar de ouvintes, que a Igreja Católica não batiza. As igrejas evangélicas e protestantes batizam algumas. Nem todas. Mas a Igreja Católica não batiza. A Igreja Católica não mergulha a pessoa. Batismo é mergulho. Tem que mergulhar. Se a Igreja Católica não mergulha, ela não batiza. Me perdoe eu ser franco e sincero, mas católicos, nenhum católico é batizado. Agora, tem igreja evangélica que batiza, mas de uma forma errada. O batismo se para perdão dos pecados. E tem igreja protestantes que não batizam, igual a Igreja Católica, com a aguinha jogada na testa, na cabeça. A fórmula batismal foi moldada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no segundo século. Sempre nas fontes antigas é mencionado que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, página 365, 366 e 82. O testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E eu recebo Jesus quando eu sou batizado em nome dele. Enciclopédia da Religião Hastings. O batismo cristão era administrado usando o nome de Deus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerido pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus até o tempo do mártir justiniano, quando a fórmula da Trindade foi usada. Volume 2, página 377, 378 e página 389. Ouça o que diz o livreto da Igreja Católica, Ecumenismo, Conteúdo de Catequese, de Terezinha Mota Lima da Cruz. Capítulo 4, a unidade que vem do batismo. Os manuais de catequese destacam a importância do batismo. Nenhuma catequese deixa de levar em conta a importância deste sacramento, sinal de início de adesão e de participação na Igreja de Cristo. Não somos nós que estamos falando. Capítulo 5, o título que já nos une, no mesmo livro. Além das declarações oficiais da Igreja e desse batismo comum que nos une. Olha só. Batismo comum que nos une. Ouça o que diz o capítulo 9 do mesmo livro. Diz assim: é claro que a nossa comunhão com os cristãos de outras igrejas é maior, estamos unidos pelo batismo. Ainda o capítulo 4, na página 31, diz: o batismo é conferido com água e a forma que indica o ato de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, é de maior importância para todos os discípulos de Cristo que o batismo seja ministrado desta maneira por todos, e que igrejas e comunidades eclesiais chegue, tanto quanto possível, a um acordo sobre o seu significado e a sua celebração válida. A Igreja Católica diz que os crentes que batizam de fórmula bíblica devem mudar para a fórmula dela e chegar a um acordo. Qual é a fórmula válida nas Escrituras? Dará à luz um filho, chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Atos 10, 43. A esse dão testemunho todos os profetas de que todos que nele crêem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Satanás quer que você continue cego, quer que você continue em trevas, quer que você não se converta à luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quer que você continue sobre o poder de Satanás e que você não receba a remissão de pecados e não tenha herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Esse é o desejo de Satanás. Falando assim, nós temos a carta aos Hebreus no capítulo 2, verso 14 ao 17. Satanás quer que você fique ainda nessa
servidão, sujeito ainda à morte, e que você não seja resgatado da morte. Olha o que escreveu o escritor da carta aos Hebreus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, aniquilar o diabo. O diabo tinha o império da morte, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus tem poder de livrar da morte os que estão presos por Satanás. Como? Pela invocação do nome dele. Agora, se você acha que a invocação do nome de Jesus não é tão importante, você ainda continua, meu amigo, debaixo da servidão de Satanás. A morte ainda tem domínio sobre você. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O verso 16 diz assim: porque na verdade Deus não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Tomou um da descendência de Abraão, que é Jesus. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Jesus é o nosso fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2, verso 14 ao 17. Se você não tiver, meu amigo, os seus pecados expiados por Jesus, o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o mundo todo, foi suficiente, mas é necessário a invocação do nome de Jesus para receber essa bênção. E muitos crentes não têm invocado o nome de Jesus, invocam o nome de Jesus para tudo, menos para sair da servidão da morte, para se livrar do pecado. O salário do pecado é a morte. Eu não estou te assustando, eu estou raciocinando a base das Escrituras. Satanás, ele não quer que você tenha os seus olhos abertos. Ele não quer. O irmão Paulo foi uma testemunha para abrir os olhos das pessoas e converter as pessoas das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que as pessoas recebam a remissão dos seus pecados por meio da invocação do nome de Jesus. Jesus livra todos os que com medo da morte estão por toda a vida sujeitos à servidão, por meio da invocação do nome dele, para expiar os pecados do povo. Ele é o nosso fiel sumo sacerdote. Mas você, meu amigo, minha amiga, não tem aceitado. Você acha que simplesmente o fato de levantar as suas mãos em uma igreja, dizer que você aceitou Jesus é suficiente. Não é suficiente, meu amigo. Ouça as palavras do irmão Pedro. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? O que é que nós faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 36 ao 38. Eles entenderam a mensagem, acreditaram em Jesus, e agora perguntaram: o que faremos? E o nosso irmão Pedro e os demais apóstolos disseram: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Notou, meu amigo, minha amiga? Você precisa ser batizado em nome de Jesus. Em Atos 10, verso 42 ao 43 está escrito: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus mandou pregar ao povo e testificar que ele por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Falando de Jesus, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Você notou? Recebe o perdão dos pecados pelo nome de Jesus. Percebeu, meu amigo? Ouça as palavras do anjo a José. Mateus 1, verso 21. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ouça as palavras do irmão João. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, olha só,
pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes ao Pai, o Pai. 1 João, capítulo 2, verso 12 e 13. Escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Escrevo-vos, porque venceste o maligno. Quando é que nós vencemos o maligno? Quando nós invocamos o nome de Jesus no batismo, nós saímos das garras de Satanás. Nós não estamos mais sujeitos à servidão à morte. A morte não tem mais domínio sobre o crente. O crente tem sua ressurreição garantida, tem sua salvação garantida. Satanás foi vencido. Notou? Atos 4, verso 8 ao 12, o irmão Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel, isso que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, porque ele foi curado em nome de Jesus. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que crucificasse, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra, Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Você viu que salvação é receber o perdão dos pecados. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus ainda é a pedra rejeitada pelas lideranças, pelos edificadores, pelos líderes religiosos. E o irmão Paulo, aos nossos irmãos em Corinto, ele diz assim, em Coríntios 6, verso 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Injusto é aquele que não foi justificado. O irmão Paulo diz, não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os feminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. No verso 11 ele diz, e é o que alguns têm sido. Ele diz, vocês foram assim, mas havem lavados. Vocês foram lavados, mas havem sido santificados, mas havem sido justificados. E ele diz em que? Em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Você diz, eu era adúltero, mas você foi perdoado dos seus pecados? Já não, né? Eu era idólatra, mas você recebeu o perdão dos seus pecados da idolatria? Eu era um sodomita, mas você recebeu o perdão dos seus pecados? Eu era um ladrão, eu era um avarento, eu era um bêbado. Você pode ter deixado de beber, você pode ter deixado tudo isso, mas você ainda continua ainda devedor, porque você não invocou o nome de Jesus. Satanás quer te manter preso no pecado, porque ele sabe que o salário do pecado é a morte. Meu amigo, que Deus, o eterno Deus, te abençoe, dando a você discernimento da palavra dele, encorajamento para decidir ser batizado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Senhor Deus soberano, Pai de infinita graça, Deus de grande misericórdia. Obrigado, ó Eterno, por mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Pedimos, Senhor Deus, direção. Pedimos, Senhor Deus, o Teu guia, para que o Senhor possa abrir os corações e convencer as pessoas pelo Teu poder. Que a cada dia mais pessoas venham reconhecer, Senhor Deus, o verdadeiro batismo, que é invocar o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela intervenção, por o Teu Filho ter, Senhor Deus, ali se entregue, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira. E alcançamos a salvação, a redenção por parte de Jesus, invocando o nome dele no batismo. Assim pedimos, Senhor Deus, que essa verdade esteja presente em nosso coração,
Que os nossos irmãos a cada dia mais venham reconhecer Jesus como Salvador, venham reconhecer o nome de Jesus como a autoridade para todas as coisas de Deus, inclusive para salvar do pecado. Senhor, que a cada dia mais possamos estar preparados para responder àqueles que nos perguntarem sobre acerca da esperança da nossa salvação, e que essa verdade, Senhor Deus, seja dita, seja espalhada, que possa crescer e todos venham ser edificados, crescendo na graça e no conhecimento. Que a Igreja de Deus, a coluna e baluarte da verdade, possa ter ousadia para anunciar o Evangelho, e o Evangelho da salvação possa alcançar mais e mais vidas. Senhor, que possamos estar de pé diante do Filho do Homem quando este voltar. Que possamos vencer as lutas. Nos dá, Senhor Deus, entendimento, sabedoria para fazermos boas decisões. Nos guia, Senhor Deus, para podermos amar uns aos outros e obedecermos aos Teus mandamentos. E, Senhor, que sempre possamos estar unidos com os nossos irmãos, pregando o Evangelho e assim vivendo em união e na comunhão da palavra dos profetas e dos apóstolos. Abençoe a Rádio Encontro com Deus, que esta possa alcançar vidas, e que em nome do Senhor Jesus possamos fazer o ID que o Mestre nos mandou. Tudo isso, Senhor Deus, e eu te peço um pouco mais. Abençoe, Senhor Deus, e atende àqueles que clamam por Ti, que pedem oração, que estão com causas, Senhor Deus, que para os homens são impossíveis, mas para o Senhor é possível. Tende misericórdia e alcance cada uma delas. Em nome de Jesus eu te peço todas essas coisas e já te agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Encerramos o programa à luz das Escrituras, em nome de Jesus. Até a nossa próxima oportunidade.